verso 25. E depois do 37 até o final, 39. Alguém gostaria de participar lendo? Pode fazer. Hebreus 10. Hebreus 10, capítulo 1, o verso 25. Depois nós vamos pular. Seria bom ler todo ele, mas não nos permite o tempo. Depois vamos pular para o 37 até o 39. Hebreus 10, 1 ao 25, correto? Não, 25. Ok, Verso então vou ler. 25. Lerei. Não deixando a nossa congregação, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. 37, né? Ok, eu só quero abrir um parêntese, pastor, antes de ler o 37, que esse admoestar aí no original significa fortalecer, encorajar, exortar no sentido de encorajar. Lembra aquele versículo? Um ao outro ajudou e o seu companheiro disse, esforça-te. Então, é nesse sentido que está aí as demonstrações. 37. Vamos lá. Porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá e não tardará. Até o 39. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não terá prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Ok. Então, eu gostaria, a irmã pode passar os slides, esses slides já foram bem comentados, pode parar aí no slide 7, quando nós temos aí não, no slide 7 não, desculpa, no slide 4, quando nós temos aí o nosso objetivo geral. Isso aí é para ficar gravado, essa parte inicial, e ela consta em todos os slides. Agora, isso aí, nosso objetivo. O nosso objetivo é conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal. Eu mantive esse detalhe. Não, a irmã não está no dia 29, não. A irmã está no dia 22. Agora, está no dia 22 ainda. Não é esse slide, não. Agora sim. É conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal. Eu mantive isso aí porque nós vamos falar agora do 13, do capítulo 13. E o capítulo 13, até a ceifa, até o momento em que Jesus vem para tirar o grupo dos fiéis, nós vamos ter aí essa luta entre o bem e o mal, certo? Então, a gente tem que ficar antenado para isso. Outro objetivo remidos e o juízo. Confiar na proteção de Deus para cumprir a sua missão no mundo e o juízo de Deus anunciado pelo justo. Na verdade, o objetivo geral mesmo, eu só quis assim seguir a orientação do nosso autor, mas o objetivo geral, na verdade, é um só, é um alvo que a gente tem que atingir. Não pode ser 2, 3, senão a gente não consegue atingir. O alvo mesmo é conhecer a visão de João sobre a luta entre o bem e o mal. Esse é o alvo da lição de hoje, é onde a gente quer chegar. Os objetivos específicos, sim, pode ser aí confiar na proteção de Deus para cumprir a sua missão no mundo, no juízo de Deus e anunciados pelos anjos. Depois eu vou corrigir esses slides aí de objetivo. Descrever a visão recebida de João e o seu significado. Vencer a influência de Satanás. Observar um princípio que possa trazer-lhe paz em meio à iniquidade e ao tumulto
que cobrirá o mundo antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Então, esse é o nosso objetivo específico. Agora, eu gostaria que a irmã passasse para o slide 7, porque aqui no slide 7, nós temos aí o culto no céu, que eu gostaria que os irmãos percebessem aí, ó. Apocalipse 4 e 5, Apocalipse 7, 11 e 15. Sempre João vai retornar a este culto. Não são outros cultos, é o mesmo culto. Ele tem uma visão e retorna para esse momento, para essa visão aí. Então, agora nós vamos parar no 7, que eu gostaria aí, onde tem o anjo tocando a sua trombeta. E eu gostaria de, nesse momento, levar os irmãos a uma reflexão aí, que eu acredito que eu deva, nessa introdução aí, eu quero gastar aí, investir aí uns 8 minutos importantes, para que possamos ter clareza do que realmente, qual é o papel da igreja nisso tudo. É para isso que nós estamos estudando. Pode passar, meu irmão, minha irmã, eu quero o slide 7. Então, o que nós vamos ter aí? Deus está preparando a igreja para um novo tempo. Pode passar mais um? Deus está preparando a igreja para um novo tempo. Nós tivemos esse tempo, fica aí, por favor. Nós tivemos esse tempo de pandemia e a igreja, ela experimentou uma exceção. Qual foi essa exceção? De nós cultuarmos como membros separados. Paulo vai dizer que nós somos um corpo de Cristo e que nós somos membros uns dos outros. E então, quer dizer, como membros, nós ficamos por um momento separados. Nós somos o templo do Espírito, nós temos relacionamento com Deus, mas nós temos que congregar como igreja. Tanto é que Deus estabeleceu, na época do povo de Israel, as festas, que nesse período de festa era quando o povo se reunia para uma congregação entre os fiéis, entre aqueles que adoravam ao Senhor. Então, em Hebreus 10, 25, que nós lemos, ele vai chamar, o autor de Hebreus vai chamar a nossa atenção, dizendo: não deixe de congregar-vos, como é costume de alguns. Antes, façam animem um ao outro, tanto mais quando vede que o dia está próximo. Meu irmão, nós somos da geração escatom. Nós estamos na unha da estátua. Então, há um segredo para essa geração, já revelado na Bíblia. Presta atenção, eu não estou dizendo que tem coisa nova, não. Já está revelado na Bíblia. Mas ainda não, os homens não atentaram como deve atentar. Por quê? Porque isso Deus vai trazer a memória, trazer o auge agora para o nosso tempo. Nós que somos a geração escatom, a geração da escatologia. Então, esse é um tempo em que Jesus vai disciplinar a sua igreja, vai acordar a sua igreja, vai sacudir a sua igreja. Percebam, é necessário estarmos juntos como o corpo de Cristo para esse momento, porque nós vamos ser sacudidos. A igreja ela não pode agradar o mundo. E percebam que há algum tempo atrás, eu nem preciso ser muito, eu vou há 2 anos atrás, há 1 ano atrás, antes dessa pandemia toda, pelos nossos shows, pelas nossas formas de adoração, a igreja estava agradando muito o mundo. As pessoas diziam que ia na igreja: eu gosto, porque o pastor fulano de tal, ele faz muita graça, a gente ri muito. Eu gosto, porque a música lá é um verdadeiro show. Então, a gente tem que atentar, porque Jesus vai disciplinar a sua igreja. Jesus está preparando a sua igreja. Pode voltar lá, minha irmã. Jesus está preparando a sua igreja para o momento do fim. Vê que ele fala aqui, em Hebreus 12, 39, ele diz: olha, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Então, é esse momento em que Jesus vai chamar. O mundo quer que a
a igreja dê um espetáculo para ele. Mas preste atenção no que vai ser dito agora, é muito importante. O mundo quer assassinar a igreja e humilhar a igreja. E quando nós fazemos o que ele quer, ele nos humilha. Está vendo? Olha aí o pastor pedófilo, olha aí a igreja que faz assim. Quer dizer, quando a gente tem amizade com o mundo, a gente ofende a Deus e a gente é humilhado. E o mais interessante, o único espetáculo que o mundo quer da igreja é colocá-la no Coliseu. Lembra? Os primeiros cristãos no Coliseu, que serviam de espetáculo para aqueles pagãos, sendo destruído, massacrado e humilhado. É isso que o mundo quer fazer com a igreja. Então, Jesus precisa agora, nesse novo tempo, acordar-nos. E o culto online não é um culto fácil. O culto online não é para crente. Por isso que nós precisamos voltar, meu irmão. Você está entendendo o que Deus está falando nessa manhã para a gente? O culto online não é para cristão. O culto online é apenas para conhecer e despertar pessoas para irem congregar. Porque é no congregar, no ajuntar dos membros que estão formados o corpo. E nesse ajuntar dos membros que estão formados o corpo, nós temos, então, a cabeça dirigindo todo esse corpo. Porque há uma missão, ele está sozinha na minha casa, estudando a palavra, me preparando para me reunir com os meus irmãos. Mas há uma missão muito maior de farol para o mundo quando eu me reúno como igreja. A igreja é o sal para que o mundo não apodreça, a não ser no momento em que Deus dizer, chegou a hora. Mas, por enquanto a igreja estiver reunida, fazendo o seu papel, ela não deixa que o mundo apodreça. Ela é o sal, ela é a luz. Então, o que acontece no culto online? O culto online ele produz a poligamia. Você está assistindo o culto online e, ao mesmo tempo, está fazendo o almoço. Você está assistindo o culto online e, ao mesmo tempo, está limpando. Você está assistindo a escola bíblica aqui, mas não parou com a sua Bíblia na mão. Por quê? Você está ouvindo apenas. E eu investi também, porque vocês sabem que meu fone ele não estava bem, eu investi nesse fone em que é por Bluetooth. Então, às vezes, eu estou longe do celular, mas eu estou ouvindo o que a pessoa está falando. Então, há recursos tecnológicos que me faz não ser monogâmico, a monogamia, mas eu começo a ter meus pensamentos ser divididos. Por isso que o Senhor colocou no meu coração o desejo de alertar a igreja para que nós temos que voltar. Porque ao voltarmos agora, Deus tem um segredo para nós. Esse segredo está revelado na palavra, mas vai ser manifesto com mais força em nossos dias. Vocês estão compreendendo? Eu não estou dizendo que vem revelação nova. Já está na Bíblia. Mas o Senhor vai nos fazer enxergar coisas que antes não tínhamos enxergado. Pela nossa cegueira, muitas vezes, espiritual. E por não estar vivendo esse momento do fim. Então, Deus agora, ele traz a sua igreja e vai contar-nos segredos. A igreja está vivendo uma exceção, mas precisamos voltar. E vão ter muitos que se desviaram, muitos acomodados que não vão querer voltar a se congregar. Eu estou investindo esse tempo porque é importante. Como igreja, nós temos uma missão. Como pessoa, eu posso estar em casa, tudo bem. Mas como igreja do Senhor Jesus, invisível, com uma obrigação neste mundo, eu tenho que congregar com meus irmãos. Quando o mundo a igreja começa a fazer muita amizade com o mundo, significa que uma nuvem escura está sobre a igreja. Então, começa a necessidade de vigiar. Olha o que diz Hebreus, capítulo 12. Dá uma olhada comigo no verso 8. Hebreus 12, 8. Ele diz o seguinte, eu vou ler aqui para você. Irmã Lenita. Oi. É bem interessante essa colocação da irmã sobre a monogamia e poligamia, né?
porque Pode falar, a gente tem que entender, nós temos que entender que esse momento de exceção não pode roubar o Salmo 122, versículo 1, que o salmista diz, né? Perfeito. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus também tem falado muito isso ao meu coração. Isso mesmo. Então, vai corroborar para o que está sendo dito aqui, para que a gente fique alerta. O Senhor, quando me deu essa mensagem no meu coração, Ele está chamando a atenção nossa, minha também, para que não acomodemos. Diz assim, olha, verso 8 do 12. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participante, logo sois bastardo e não filho. Há uma necessidade de, como igreja, nós congregarmos, porque o Senhor vai disciplinar a sua igreja. E a nossa oração, meu irmão, eu escrevi até aqui, ela tem que ser, Senhor, me dê força, me encorajem para vencer esse período da minha vida. Mas eu preciso também pedir, Senhor, me corrija, porque quando o Senhor me corrigir, eu sou considerado filho. Se Ele não está me corrigindo, está me deixando, me entregando a minha própria sorte e os meus desejos, significa, então, que eu não estou sendo tratado como filho. Alguém quer falar alguma coisa? Então, eu quero tomar uma decisão, e o que me faz tomar essa decisão é justamente o estar em convívio, porque a igreja não tem fogo próprio, o fogo é do Espírito. O fogo é do Espírito. E esse fogo se manifesta enquanto missão da igreja, perceba, da igreja, ele se manifesta na congregação do corpo de Cristo. Então, Deus tem que me corrigir para que eu possa tomar a decisão certa e me comprometer, a decisão certa e me comprometer com Deus e não comprometer o meu destino. Lembra que nós lemos no finalzinho aqui, do capítulo 10, ele diz assim, para a conservação da minha alma. Então, meu irmão, você precisa congregar para que Jesus conserve o teu futuro, conserve o teu destino. Jesus não veio para conservar o meu passado. O que eu fiz ontem, fiz. Glória a Deus, eu meditei, porque o que eu estou fazendo agora, isso vai preservar o meu futuro. Então, Jesus vem para preservar o meu futuro. E qual é o meu futuro? O meu futuro é Jesus. Qual é o meu futuro? O meu futuro é a eternidade. Qual é o meu futuro? O meu futuro é uma vida eterna com Deus. Então, guiar as pessoas ao futuro e planejar é um alvo da igreja. Por isso que os são chamados de pastores, mestres e pastores, porque os homens de Deus têm essa finalidade. Guiar o povo de Deus para um futuro brilhante de glória com Jesus. Orientar, ensinar, proteger, para que, como igreja, como ovelha, a gente alcance esse futuro. Então, o nosso futuro é sempre Jesus. Vamos ficar com isso na mente. Jesus não veio para preservar o meu passado, ele veio para preservar o meu futuro. E o nosso destino, o nosso futuro sempre vai ser Jesus. E sempre que você ouvir uma mensagem na igreja, aqui na escola dominical, não pense nessa mensagem para o dia de ontem. Pense nessa mensagem para te gerar ações para o dia de hoje. Porque essa mensagem de hoje, ela vai requerer para a proteção do seu futuro. As mensagens bíblicas, elas são autênticas. Se tiver uma pergunta, pode ser feita. Respeitar o passado, nós temos que fazer isso, porque é a nossa história. Mas nós temos que ter uma visão futura, preservar o nosso futuro, para levar o futuro que Deus preparou para a humanidade. Essa é a missão do pastor, essa é a minha missão enquanto ensino na escola bíblica dominical. É alertar você que existe um futuro eterno. No Isaías 66, eu gosto quando diz assim, para quem Deus está olhando?
Deus está olhando para o humilde de coração e aquele que tem os olhos para o céu. É esse para quem Deus está olhando. Então, se você está muito voltado para as coisas perenes, as coisas dessa terra, e não está com os olhos no futuro, acorde, meu irmão. Pode falar, meu irmão. É interessante que a irmã me fez também lembrar sobre aquela relação de Marta e Maria com Jesus Cristo quando ele foi visitar a casa dela, né? A irmã me fez remeter para a Bíblia nessa questão que a irmã está mencionando. Marta estava ali totalmente comprometida com os alfazeres. Não, estou te ouvindo, Jesus. Estou te ouvindo de longe. Estou te ouvindo, mas ela não parou como Maria para estar aos pés de Jesus, para dar atenção àquilo que Jesus estava falando. Ela ia à cozinha, não, estou perfeito. Não, estou prestando. Aí daqui a pouco ela perde o foco. Ela estava distraída. Ela chama a atenção da irmã dela, tentando o quê? Essa é a intenção do inimigo, que a pessoa perca o foco e tire a atenção de quem está focado também, nesse sentido. É muito pertinente também esse momento. Irmã Helenita, bom dia a todos. Obrigada. Bom dia, irmã Helenita. Eu gostaria de fazer uma pergunta à amada irmã professora. Nós vivemos em um momento em que os cordiais bom dia, boa noite, boa tarde, em nome de Deus, Deus te abençoe. E me parece que existe uma tendência em que os cristãos estão se acomodando, compreendendo que, pelo simples fato das pessoas mandarem essas mensagens falando no nome de Deus, elas já estão convertidas. E aí a minha pergunta é, essas pessoas estariam na condição de Nicodemos, que foi falar com Jesus à noite, e agora ele mesmo diz, olha, precisa nascer de novo. Nós estamos percebendo essa tendência acomodável dos cristãos? Paulinho, a questão é que, no nosso tempo, existe muita gente congregando na igreja física, mas não está na igreja invisível. Muitos estão congregando, aquilo que nós já falamos na aula passada, é o espírito do engano. O espírito do engano não vai vir com uma escola de samba para a igreja. O espírito de engano virá com mensagem que tira o foco da verdadeiro estudo bíblico. Eu já ouvi um pastor hoje, eu não preciso ler a Bíblia. Eu já orei hoje junto com uma live, eu não preciso ler a Bíblia, não preciso orar, não preciso comer a sós com Deus. Eu estava lavando louça e orando ao Senhor. Eu não preciso parar, sentar para orar. O que o pastor Nelson falou é pertinente. Marta e Maria, nós a fazer, passamos a ser poligamia. Nós não estamos dando atenção para o Deus único. Nós estamos com outros deuses no nosso dia a dia. A gente tem que parar um momento do dia e dizer, Senhor, eu quero dizer que o Senhor é importante para mim e que a minha vida depende de Ti. Se eu não me unir agora contigo, eu estarei tendo um dia com as minhas decisões erradas. E as minhas decisões precisam ser decisões que me levam para a eternidade. Eu vou continuar aqui, mas foi muito pertinente a sua pergunta, eu espero ter respondido, para que a gente possa entrar propriamente no Apocalipse. Mas nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão querendo a eternidade, mas não estão trabalhando com atos e ações para essa eternidade, que é a intimidade com Deus. Elas se esfriaram, elas não querem voltar ao convívio da igreja, então estão completamente sendo iludidas pelo aquele espírito de engano que Paulo vai falar em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. Então, começaram a se distanciar muito da igreja, e muitos não voltaram ainda, e muitos, meus irmãos, não voltarão, porque vão continuar querendo ouvir a live, né? Ouvir aí as mensagens pela Bíblia. Mas o nosso destino é Jesus, então nós temos que focar nesse destino maravilhoso. Quando o mundo está fazendo essa amizade com Deus, ou com a igreja, a gente tem que ficar atento. E eu queria, então, concluir dizendo para você, meu irmão, cabe ao pastor
Cabe ao professor da escola bíblica orientar a igreja com mensagens que focam na eternidade, porque Deus está procurando pessoas que olhem para a eternidade, pessoas humildes de coração, que reconhecem que existe um único Deus e apenas um Deus. Eu fiquei muito tempo nesse slide para que você saiba que a qualquer momento a trombeta vai tocar. E você precisa estar congregado como igreja, como corpo. Não é a igreja que salva, é Jesus. Mas ele deu uma ordem, e ele é rei. E eu sou súdita, e eu preciso obedecer essa ordem. E a ordem é que sejamos sal e luz, e que sejamos um só corpo, um só pastor, um só rebanho, um só Senhor, para a glória de Jesus, para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus. Vamos para o outro slide, que eu vou só passar por ele, pode falar. Helenita, só uma questão. Ontem, a mensagem da irmã Bernadette, na formatura do CIEM, eu não sei quem acompanhou, ela lembrou de um fato que aconteceu, eu acho que no início desse ano, onde veio... eu não sei qual foi o órgão, não lembro, mas foi um órgão da educação, Ministério de Educação, onde queriam tirar o DC, depois de Cristo, ou antes de Cristo, para colocar EC, porque as verdades, tirando o marco das coisas de Cristo, depois de Cristo e antes de Cristo, para colocar, para dizer aquilo que era verdade, passar a ser mentira, e aquilo que era mentira, passar. Então, ela diz que a Igreja de Cristo, muitas igrejas, inclusive, nós tivemos há poucos dias aí um comentário de um pastor em São Paulo, Ed Kivitz, eu falo o nome dele porque foi divulgado pela internet, tudo, e onde ele diz que a igreja, que a Bíblia precisa ser renovada, novamente atualizada. Então, ela disse que muitas igrejas têm ido por esse caminho, porque agrada os ouvidos, e o povo está querendo coisas que agradam o seu ouvido. Isso, então, é o que está em 2 Timóteo, né? Justamente, é o momento que a gente está vivendo. Se você prega uma mensagem mais doutrinária, mais de chamar atenção, as pessoas, muita gente não gosta dessa mensagem, mas quando você ouve, escuta, até às vezes eu escuto indireta, de que a minha mensagem é muito chamada para um concerto, as pessoas não gostam. Então, eu fico preocupada, será que eu tenho que mudar o meu jeito o meu foco da pregação, ou é aquilo que o Senhor me manda fazer? É isso que a gente tem trabalhado aqui. É isso que a gente tem trabalhado aqui, para que a igreja, todas essas mensagens da Apocalipse, ela tem essa finalidade, de alertar a igreja que vai ter um fim. A igreja não foi preparada para esse mundo aqui. A igreja, ela tem uma finalidade. Qual é? Preparar o mundo para a eternidade. Essa é a finalidade da igreja. E pode passar, minha irmã, o slide 8, 9, pode agora chegar ao 10, porque eu repeti o 8 e o 9 para que os irmãos lembrassem aí do que significa, lembra que eu botei aí, mar, água, rios e fontes. Significa mar, água, rios e fontes, ela significa pessoas, povos, multidões e nações. É a própria Bíblia explicando a Bíblia. E no slide seguinte, mulher é igual a Israel, mulher grávida, esposa é igual a Israel, a igreja, a noiva pura. Pode voltar uns 2 slides aí. A igreja pura. E a igreja apostatada é a mulher do 17. Então, eu passei esse slide para as irmãs lembrarem que eu já falei dele na aula passada. Mas o que a irmã Roseli falou é muito pertinente. As igrejas querem mensagem que agrade os seus ouvidos. Mensagem
e possa jogá-lo para o alto, como diz, não jogá-los para baixo, jogá-lo para cima. Para cima para onde? Para essa vida aqui, estimulando a sua vida. Mas o que Apocalipse está nos ensinando? Está nos ensinando que existe uma mensagem de Jesus para a sua igreja, revelando que a igreja vai ter um momento em que a igreja vai estar diante de Deus para a boda do Cordeiro. A igreja não vai passar pelo juízo, porque a igreja ela passou da morte para a vida. A igreja está selada em Cristo. E agora no slide 10, aí, pode passar, minha irmã. Eu não estou vendo os slides. Não está aparecendo mesmo. Agora apareceu. Agora apareceu. Slide, para mim não apareceu também, mas não tem problema não. No slide 10 aí, eu tenho aí a... Não, falta porque está muito longe. Slide 10 é aquela figura da mulher em cima da lua. Não é essa parte aí, 2 slides atrás. Mas se ficar difícil, pode ficar parado aí, que são só figuras. Esse aí, muito bem, obrigada, amigo. Apocalipse 12, o que vai acontecer agora? É muito importante você parar e prestar atenção no que eu vou falar agora. Todo mundo ligado aqui comigo? Presta atenção. A Bíblia agora lembra que eu falei as coisas que são, as coisas que eram e as coisas que hão de vir. Deus agora vai fazer para João um retrospecto, vai contar a ele, vai mostrar a ele uma passagem clara de tudo que aconteceu com Israel. Ele vem fazendo isso em todo momento na Bíblia. Pode ver. Em Salmo, Moisés vai contar, vocês estavam no Egito, eu tirei vocês do Egito. Nos livros dos reis, ele faz a recapitulação. Nos livros históricos, ele faz a recapitulação. E agora, em Apocalipse, não é diferente. Ele vai fazer uma recapitulação. Vai falar, João, olha só. Viu grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, e uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Não tem dúvida, é Israel, não é Maria, gente. Deus está falando da nação. Tanto é que a Bíblia vai ensinar para a gente, eu mostrei os versículos, que sempre que fala em Israel, ele fala na mulher, na sua esposa. E agora ela está grávida. Grávida de quê? Grávida do Messias. Porque é por meio desse remanescente, fiel a Deus, guardado pelo Senhor, que vai vir o Messias. E várias vezes a Bíblia diz, Israel está gemendo com dores de parto. E grande achou-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormento para dar a luz. Pode passar o slide. Ela dá a luz a este menino. A Bíblia está me dizendo, está me ensinando, está me contando a história. O que Jesus está fazendo para João é lembrá-los. E aí ele usa uma figura que ele já tinha usado lá em Gênesis. A grande serpente, o dragão. Ele tenta atacar a mulher. Ele tenta destruir Jesus. Tanto é que quem faz essa figura é Herodes, matando todos os meninos. E nesse texto que eu pedi para os irmãos lerem, que eu vou comentar mais à frente, de Jeremias 30, tem uma profecia que diz: e viu-se Ramá o grito das mães pelos seus filhos. Essa profecia acontece em 2 camadas. A primeira camada foi no tempo em que a Babilônia invadiu Israel e as mães choraram em Ramá, na cidade de Ramá, no entroncamento entre o caminho para a Babilônia. As mães choraram pelos seus filhos. E aconteceu em uma segunda camada essa profecia, quando é dito em Ramá, chorou-se. E aí Lucas vai falar para nós. Aconteceu o cumprimento da profecia, que houve grande
grande lamento em Ramá, porque as suas mães choravam os seus filhos, os filhos que Herodes matara. Então, houve 2 cumprimentos, houve 2 camadas nessa profecia. E interessante, quando você lê o capítulo 12, vai dizer o seguinte, pode passar para o outro slide. Vai dizer que por um tempo, depois que Deus tomou para si, guardou o menino, por um tempo, o dragão se desviou a atenção de Jesus e foi atrás dos cristãos. Olha só o que diz. E quando o dragão viu que fora lançado da terra, perseguiu a mulher que dera à luz ao filho homem. E foram dado à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo, e por tempo, e metade de um tempo. Ou seja, ela foi para o Egito, separou Jesus, mas agora, numa visão em que Deus guarda Jesus e o toma Jesus até a sua crucificação, Satanás ali, ele começa a desviar, ele está louco, ele não sabe exatamente o que vai acontecer, porque ele não é onisciente. E foi aqui, ó. E a serpente lançado da sua boca, o tempo, e metade de um tempo, e fora da vista da serpente. Viu que Deus separou Jesus por um tempo, e metade de um tempo, para fora da vista da serpente. Isso aí tem 2 comprimentos também, tem 2 camadas. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio, ou seja, ela começa agora, o dragão, a serpente, Satanás, começa a levantar pessoas, multidões, nações, que vai atacar agora os filhos do Senhor. Água, rio, significa pessoas, multidões, a gente viu isso na Bíblia. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou os rios, e o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Ou seja, depois que Jesus morreu, Deus tomara Jesus, ele foi levado ao céu, ele está à direita do Pai, agora o dragão começa a fazer, Israel é tirado. Há uma invasão nos anos 70, depois, no final do século I, início do século II, Israel ele é levado ao deserto, ele é tirado de Jerusalém. Com quem agora Satanás vai fazer guerra? Ele vai fazer guerra com a igreja, ele vai fazer guerra com o remanescente fiel, a sua semente, porque a gente tem a origem do evangelho nos judeus, Jesus era judeu, os apóstolos judeus, nós recebemos deles, seguimos em frente com a palavra, e há uma guerra grande contra a igreja, os irmãos sabem disso, até a igreja apostatar. E o Senhor guarda ao longo da história remanescentes fiéis, crentes que se entregaram, foram mortos, humilhados. É o que é Satanás, a grande serpente, atacando remanescente. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Quem é que guarda o mandamento de Deus? Não é mais Israel, é a igreja. E a igreja, por um tempo, deixou Israel lá no deserto, achando que Israel tinha se acabado. Até nós, os cristãos, principalmente batista, começamos a dizer no século IV que os cristãos, porque no século IV ainda não tinha batista, a gente vai vir aí depois da reforma. Mas eu estou dizendo assim, os cristãos, nós começamos a dizer por meio de Agostinho e os outros que Israel tinha acabado e que a igreja agora iria substituir, que não é verdade. A gente viu aí agora a volta de Israel em pleno século XX, a Israel voltando para a sua terra. Pode passar esse slide e agora começa a correr, porque a gente já começa a entrar no último
30 minutos. Irmã Irmãos, são Lenita. muitas coisas a serem ditas. São No muitas capítulo coisas a serem 12. ditas, coisas importantes. Pois não, Roseli? No capítulo 12, no verso 6, diz assim: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. A mulher fugiu, o povo de Deus fugiu, essa é a expressão mesmo, literal, no capítulo 12, verso 6. No caso, Roseli, nós vamos ter dois cumprimentos. Nós vamos ter dois cumprimentos também nessa profecia. Existem 2 ou 3 camadas nessa profecia. A primeira camada, Israel foi expulso de Jerusalém e foi lançado no deserto. Ele foi espalhado pelo mundo. Por que Deus deixou? Porque Israel estava comprometido, corrompido. Jesus falou, vocês só vão viver de novo quando eu voltar na segunda vinda e botar o pé aqui. Então, Deus levou porque Deus preservou a nação de Israel. Mesmo tendo tortura, que nós vamos ler isso nós vamos ler isso em Jeremias 30, que eu pedi para vocês lerem e eu separei aqui os textos. Nós vamos ler que Deus deixou que as nações castigassem Israel por esse tempo e por um período de tempo, que ele agora vai dar número, 1.260 dias. Esses 1.260 dias, nós vamos ter uma segunda camada. É justamente quando o anticristo vai reinar. E Israel vai ter que fugir para o deserto porque ele vai querer matar Israel. Agora como nação, etnia. Então nós vamos ter 2 camadas aí também nessa profecia. Como tivemos em Ramá, como tivemos da Virgem que dará luz. Então vai existir aí 2 camadas, tá certo? Agora, isso é que os estudos que eu tenho feito me levam. Mas eu não quero fechar como única informação. Vocês lendo a Bíblia, o Espírito Santo de Deus pode orientá-lo de outra forma. Não tem que concordar comigo. Pode falar, pastor. É interessante, porque a irmã está falando sobre a questão do ataque do dragão à mulher. A mulher, nesse caso, pode ser considerada a igreja, correto? Na questão futura. 2 momentos, pastor. Vamos corrigir antes do irmão seguir. No primeiro momento, é Israel mesmo. Israel. Na segunda camada, é Israel. Ele vai falar assim, porque ela está grávida, não é a igreja. Não é a igreja. Ela está grávida. Ele vai dizer assim, desviou, e o dragão desviou, e foi atrás do remanescente que tem os mandamentos de Deus e serve ao Senhor Jesus. Essa é a igreja. Em um momento, ele desviou de Israel, Deus tomou, separou para o deserto, e ele foi atrás da igreja. E ao longo da história, ele tem perseguido a igreja. Compreende, pastor? Sim, sim. A minha dúvida foi o seguinte, eu percebi que o ataque hoje não é aquele ataque feroz de perseguição, homem perseguindo homem, sim, mais ideológico, né? Primeira Visual, investida do maligno. Hoje não é visual. Mas são cada tempo o Satanás usa uma estratégia de acordo com os homens do seu tempo. Ele sabe que hoje não adianta levar-nos para o Coliseu. Hoje, ele ataca a sua mente. Pela televisão, pelo que você está vendo, pelo que você está lendo, porque somos homens intelectuais. É na sua mente que está o objetivo dele. A sua mente é o alvo dele. Por isso, os seus olhos têm que ser uma recepção de hotel para a sua mente. Você tem que fazer a triagem no que vai para a sua mente. Porque o ataque de Satanás está na sua mente. Mas, olha só, para ficar claro, olha, para isso, aqui ele vai dizer, deixa eu voltar aqui, não precisa voltar não, minha irmã, pode ficar aí. Ele diz assim, ó, e a terra ajuntou a mulher, e a mulher abriu a sua boca e tragou os rios nações, que ele tinha levantado as nações contra Israel, e no finalzinho ele vai dizer assim, e o dragão virou-se contra a mulher, e foi fazer guerra aos remanescentes da sua semente.
Quem? Os apóstolos. E os que guardavam os mandamentos de Deus. E tem o testemunho de Jesus. Então, aí ela deixou um pouco Israel e foi fazer guerra contra a igreja. Mas ela continuou atacando Israel. Até a igreja atacou Israel. Você sabe disso. Lutero vai dizer várias vezes que os judeus deveriam ser exterminados por completo. Até eles hoje, são né? os que mataram Jesus. Então, você vai ver essa parte aí. Agora, o mundo está numa grande explosão. Nós estamos aí como uma bomba, que eu mostrei no slide passado, está como uma bomba acesa. A qualquer momento vai explodir. Então, ó, o mundo está sofrendo uma ameaça de destruição desde quando Jesus voltou. Mas não com o juízo divino, e sim pela maldade de Satanás. Os anjos estão segurando este vento. Você vai ler sobre isso. Soltar os ventos significa que haverá mais intervenção divina. Satanás estará livre para fazer a obra de destruição. Quando soltar os ventos, não vai haver mais intervenção divina. Deus vai deixar a coisa acontecer. Por isso que o anticristo vem sempre acompanhado da guerra, da fome, da destruição. O cavalo branco, o cavalo amarelo, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo cloros, que vem, a minha irmã estava me falando, ela é doutora em agronomia, e ela estava dizendo, esse cloro vem de clorofila, por isso que tem essa cor averdeada, verdeada. Então, ela vem dessa clareza. Então, sempre que Hitler veio como o salvador da humanidade, ele trouxe com ele o quê? Guerra, fome, destruição, por completo. Quando Nero veio como o antitipo do anticristo, ele vem também com destruição, morte. Perceba, quando a Antípase Epifane veio também em 1600, 160 a.C., ele veio trazendo o quê? Guerra, fome, destruição. Então, por isso que o cavalo branco, ele é o anticristo, ele não é Jesus. Porque sempre acompanha o cavalo branco esses outros cavaleiros que traz a destruição, como foi no nosso tempo Hitler. E outros, Mussolini também, que se uniu a Hitler, são uma sombra do anticristo que virá. Ele ainda não é personificação completa do mal, mas ele já traz em si, como diz João, ele já traz aí a visão do anticristo. Agora, pode passar um slide. Vou começar a correr, porque o tempo já foi. Pode passar o slide. Diz assim, vários anticristos têm se levantado ao longo da história da igreja. Isso aí eu tirei até da revista, da nossa revista aí, do aluno. Vários anticristos já têm se levantado ao longo da história, mas outros anticristos aparecerão até o fim, com a oposição cada vez mais crescente contra a igreja do Senhor. No fim dos tempos, o dragão, o diabo, a antiga serpente e as suas bestas vão imprimir cada vez mais o seu domínio, usando ao que indica os poderes políticos, religiosos e econômicos. Lembra que eu tenho falado isso ao longo do tempo, de tudo que eu tenho ensinado? Avisando o autor, nesse momento, corrobora com o que eu tenho dito até agora. Apesar da gente divergir em pontos teológicos, mas o princípio é este. O princípio, nós temos que concordar. Para isso, a Igreja do Senhor Jesus precisa permanecer firme e unida. Por isso, esse meu discurso no início, que a Igreja tem que voltar a congregar, porque o homem, este homem do nosso tempo, essa geração escapão, Deus, por meio do Espírito Santo, vai revelar-nos segredos. Já estão na Bíblia, mas que vai saltar aos nossos olhos, para que possamos resistir ao mundo mal. Para isso, a Igreja do Senhor Jesus precisa permanecer firme,
para continuar propagando a mensagem do Evangelho e não negar a sua fé. Porque lá em Hebreus nós lemos, se você retroceder, eu não tenho prazer em você, porque o justo vive da fé. A fé no Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Roseli quer fazer uma pergunta ou posso seguir? Nesse slide, eu quero agora apresentar a vocês o que a Bíblia ensina. Não há dúvida, os eventos serão seguros até os ventos estão sendo segurados até os filhos de Deus serem selados. A Bíblia vai falar sobre isso. Nós, os ventos, ou seja, Deus não soltou o anticristo até os seus filhos serem selados. Eu começo a levar vocês a esse pensamento do arrebatamento. É teológico, você pode divergir de mim, deve divergir se você quer. Mas vá e procure ver na Bíblia o que a Bíblia te ensina. Porque para tudo tem textos bíblicos que vão te orientar. O segundo slide aí, então, o número 666, ele vem já ensinado em Daniel, pode passar, ele vem já ensinado em Daniel como sendo um sistema humano. Nabucodonosor teve um sonho. A cabeça só era de ouro, mas ele no capítulo 3 mandou construir uma estátua toda de ouro. Rebelião contra Deus. Ele está dizendo, o reino não vai passar. Vai ser da cabeça aos pés, vai ser Babilônia. Vai ser ouro. E essa estátua não é coincidência, é tudo informação para nós. Olha qual foi o tamanho da estátua. 60 côvados. Qual foi a largura? 6 côvados. O que é isso? Meia. Aí o que está escrito aí? O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era 66 côvados, 60 côvados, de altura 6 côvados. Levantou-a no campo de Durá, na província da Babilônia, e obrigou todo mundo a adorá-lo. Isso aí é o quê? É já uma sombra do anticristo. A gente não pode fechar os olhos. Apocalipse vem mostrar isso para nós. Informações já dadas anteriormente em Daniel, já dada anteriormente em Ezequiel. A gente tem que juntar agora as peças do quebra-cabeça. Pode passar? E aí nós temos, então, o próximo slide, que diz, na estátua diz assim, aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é um número de homem. Olha só, é sistema humano. Pois o número é de homem. Seu número é 66, ou melhor, 666, ou seja, 666. É o 7, perfeição. O 6 é imperfeição, sistema humano. Pode falar, Roseli. Não, nesse período da perseguição da igreja, Deus vai proteger a igreja ou ele vai colocá-la num lugar, não sei, ou ela vai ficar protegida? Eu queria saber isso, porque esse verso... Não, Roseli, esse texto de 12 que você está mencionando, esse texto 12 não é igreja, é Israel. Quem está sendo protegida, mesmo tendo o juízo divino sobre ela, é Israel. A igreja, ela está no mundo como sal e sofrendo a dor do seu Cristo. Sim, sendo perseguida como o seu Cristo foi. No 17... Agora, a igreja vai ser tomada no arrebatamento. Sim, mas o remanescente... A igreja vai ser tirada do mundo... Não, o remanescente era os apóstolos. Sim. Os apóstolos. Aí, o remanescente é os apóstolos, que levaram a igreja até nós. E fez com que a igreja caminhasse na história. Quando eu falo em remanescente, aqueles que pode falar. Atravessarão a grande tribulação. No 17, no capítulo 12... Não.
ele diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Eu sei que o Apocalipse ele é muito... Então, é isso que eu estou te dizendo. Mar é o quê? Deixa eu te explicar, é importante entender. Mar aparece na Bíblia como sendo multidões, nações. Quem vai ensinar isso é o capítulo 17 do Apocalipse. Sim. Ele vai dizer, mar, multidões, nações. Então, vamos reconstruir isso aí. O dragão, ele vai esquecer um pouco Israel, porque Israel não está sofrendo o juízo do dragão. Israel está sofrendo o juízo divino. Deus tem levantado e tem deixado algumas ações do anticristo contra Israel, mas numa ação divina. Mas a igreja é esse remanescente. O remanescente da mulher. Por quê? Porque foi de Israel que vieram os apóstolos. Aqueles que guardam o mandamento e aqueles que adoram Jesus. Porque Israel não adora Jesus, você sabe disso. Quem adora Jesus é a igreja. Agora está falando da igreja. E o dragão vai ficar em pé diante desse mar, porque a igreja é composta de multidões, línguas, etnias e nações. É isso que ele está ensinando para nós. Mas vai haver uma perseguição durante toda a história do dragão querendo enganar a igreja, querendo matar a igreja, querendo arruinar com a igreja. Israel, no nosso tempo agora, ela está fora do foco em termos de religião, de Deus, ela está fora do foco de Satanás para a destruição. Mas ele tem que destruir Israel. Por que ele quer destruir Israel? Porque Israel é o exemplo vivo de que existe um Deus no céu. Foi por meio de Israel que a Bíblia chegou até nós. É um povo que a gente sabe que tem milagre ali. A Guerra dos 6 Dias é um exemplo disso. Tem milagre ali. Então, o que Satanás vai fazer? Já que ele não pôde destruir, já que ele não pôde destruir o Messias, ele vai tentar destruir a igreja e vai tentar destruir Israel. Mas Israel, Deus tirou ele de foco por enquanto. Começou a voltar no foco agora, em 2020. Agora está no foco de novo. Mas ficou, olha, quase 2000 anos fora de foco. Sendo perseguida, sim. Tendo juízo divino, teve. Mas a igreja estava no foco para ser destruída por Satanás. Então, aqui no próximo slide, pode passar, ele diz assim, Cristo Jesus quer salvar a todos que nele crê. Não, pode voltar lá. Cristo Jesus quer salvar a todos que nele crê. Antes que venham os dias maus, trazendo consigo o anticristo, que vai assombrar a todos. Porque o inimigo não pode dar o golpe final, diz Tessalonicenses. Porque alguém no mundo invisível o impede. Enquanto não for afastado o que o detém, ele não vai dar o seu golpe final. A personificação completa do mal não está ainda na terra, porque a igreja está aqui. Nós somos o sal que não deixa apodrecer. Nós somos a luz que não deixa as trevas dominar. Enquanto nós tivermos, alguns teólogos chegam a dizer que quem detinha, por isso que eu botei esse mapa aí, pode passar, que quem detinha a ação do inimigo, por exemplo, a Babilônia, enquanto que a Babilônia estiver no governo, detém a ação dos Medo-Persas. Enquanto o Medo-Persa estiver no governo, detém a ação da Grécia. Enquanto a Grécia estiver no governo, detém a ação de Roma. Enquanto Roma estiver no governo, detém a ação dos turcos otomanos. Enquanto os turcos otomanos estiverem no poder, detém a ação da Inglaterra. Enquanto a Inglaterra estivesse no poder,
e tinha a ação do restante do mundo. Alguns teólogos pensam que é isso que o detém, mas eu bato na tecla e informo. Seja países, impérios, seja a personificação do mal, quem detém é o Espírito Santo de Deus e ponto. É Deus que está no controle da história. Então, quem detém? Quem detém é Deus. Então, nós vemos agora na Nova Jordânia, na Cisjordânia, essa guerra contra Jerusalém. Mas é Deus preservando a capital. Agora, pastor, eu vou mencionar o nosso rabino, que alguns falaram que era fake news. Ok. Realmente, Ok. eu respeito em ser dito que é fake news. Porque aquele rabino, ele vem lutando contra o excesso de pornografia e degradação moral que em Tel Aviv está existindo. E então ele começa a dizer, olha, meus queridos judeus, Israel, vocês têm que observar porque está se formando um cenário onde um grupo de pessoas baseado na ONU, por meio aí das agendas 30, 20, ele começa a alertar o que está escrito na Bíblia. Se o vídeo é fake news ou não, mas a fala dele é essa o tempo inteiro, desde 2014 que eu sigo. E, por último, agora, ele trouxe uma informação que ele já tinha dado anteriormente. Ele diz assim, deixa eu abrir aqui. Ele diz assim, Jerusalém, uma controverso rabino israelense diz que foguetes disparados em Tel Aviv por terrorista são um castigo de Deus por realizar a parada do orgulho gay. Isso aí foi em 2014. Ele disse, em seu discurso proferido na noite de terça-feira, ele diz o seguinte, é uma bênção, porque está expiando o pecado, porque ele é judeu, ele está ainda no ritual judaico. Então, ele diz que eles estão sendo atacados por terroristas para Deus expiar os pecados deles. Porque, como confirmação das suas palavras, o rabino deu exemplo do sequestro de 4 adolescentes que foram assassinados. Ele diz, isso é castigo por causa desse orgulho em Tel Aviv. Deus está preservando Jerusalém, porque se a capital fosse Jerusalém, toda essa atrocidade estaria acontecendo em Jerusalém. Mas como é em Tel Aviv, essa prostituição e essa degradação moral está acontecendo em Tel Aviv. Mas esse rabino, ele tem combatido, ele não está falando isso para pagãos, para o povo gentil. Ele está falando isso para os judeus, para que eles voltem a Torá, para que eles observem a Torá. Então, o que ele está dizendo? Ele está trazendo a leitura dele, ele está fazendo uma leitura do que a ONU está trazendo. E se eu olhar a Agenda 21 e a Agenda 30, que eu não sei quantos irmãos foram dar uma olhadinha, eu espero que muitos, para conhecer o que essas agendas dizem, lá não está escrito claramente o que ele disse, mas está subentendido. Tanto é que, quando fala das escolas, a recomendação da ONU para o Brasil é que não seja tirado a ideologia de gênero. Ele está mandando orientar, que tenha uma orientação de que a criança pode e deve buscar o seu próprio entendimento da sua ideologia de gênero. Ora, vocês estão me ouvindo? Sim. Alô, estão me ouvindo? Sim. Estamos, sim. Estão me ouvindo? Sim. Estamos. Estamos ouvindo.
Eu não sei se os irmãos estão me ouvindo. Sim, Helenita, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Façam. Pode. Acho que eu... Está ouvindo? Faça um sinal de positivo, que eu estou sem o fone aqui. Estão me ouvindo agora? Ok. Então, o que acontece? Eu não quero entrar nessa questão de fake news ou não, mas isso tem que fazer a igreja despertar e olhar. Vai lá ler com seus próprios olhos e tire as suas conclusões. Eu pedi para que vocês olhassem esse vídeo e fosse despertar para olhar. Eu passei isso para o pastor Eliezer, ele teve a prudência de olhar se era fake news ou não. É responsabilidade da igreja não publicar nada que seja mentira. A igreja está certíssima, mas eu quero chamar a sua atenção para você ir atrás disso. Bem, continuando aqui, que o meu tempo já acabou, praticamente, eu quero dizer para vocês o seguinte, pode passar o slide. Melenita? O que a Bíblia falou está acontecendo. Jerusalém está cercada. É Gog, Magog, é toda aquela galera já dita por Ezequiel, que agora está contida em Apocalipse. A Israel está cercada. A igreja tem o seu papel? Tem. Mas a nação de Israel, ela também tem um papel e Deus vai levar Israel até o final. Eu quero ler para vocês o que diz Jeremias 30. Eu pedi para vocês lerem. Helenita, você não está nos ouvindo. Vocês estão me ouvindo, tá, né? Eu não estou ouvindo vocês. Está nos ouvindo. A Roseli pode... Oi? Você não está nos ouvindo. O pastor... Me perdoe, eu comprei um outro, mas eu acho que é o próprio celular que está com problema. O pastor Nelson pediu a palavra. Então, o que acontece? Jeremias 30, ok? Posso ler? Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo? Sim, eu estou só fazer ouvindo. Um positivo para mim. Ok. Está chegando um dia horrível. Jeremias 30, verso 8. Nenhum outro dia pode ser comparado com ele. Para que os descendentes de Jacó, não está falando da igreja, será um tempo de aflição, mas eles serão salvos dele. O Senhor Todo-Poderoso diz, quando esse dia chegar, eu quebrarei a canga que está no pescoço deles e os arrancarei as suas correntes. Quem está fazendo juízo contra Israel não é Satanás, é Deus. Deus está usando o império do mal para esse juízo. Então, eles não serão mais escravos de estrangeiros. Pelo contrário, servirão a mim, o Senhor, seu Deus, e também aos descendentes. Pode passar o slide, minha irmã. E também aos descendentes de Davi, que lhes dará um rei. Pode passar o slide. Descendente do seu povo, Jacó. Isso. Não terá medo, povo de Israel, não fique assustado. Eu os livrarei dessa terra distante, da terra onde vocês são descendentes de Jacó, voltarão e viverão em paz. Nós vimos isso acontecer em 1948. Viverão em segurança. Isso não aconteceu ainda. Tem gente perturbando eles, tem guerra contra eles. E ninguém fará com que fique com medo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Estarei com vocês para salvá-los. Acabarei com todas as nações por onde os espalhei. Mas vocês não serão destruídos. Vocês não ficarão sem castigo. Presta atenção. Mas quando eu os castigar, não serei duro demais. O Senhor diz à cidade de Jerusalém, o mal deste povo não tem cura, e as suas feridas não saram. Não existe ninguém para cuidar de vocês, é o que o Rabino está dizendo. Vocês não estão acordando para a realidade. Não existe ninguém para cuidar de vocês, não há remédio para as suas feridas, não há esperança de cura. Deus está falando. Pode passar o slide agora, o outro.
Helenita. Todos os seus amantes, verso 14. Todos os seus amantes esqueceram e não lhes dão confiança. Verso 14, é um antes. E eu os ataquei como se vocês fossem um inimigo. Olha o que Deus está falando. Por isso eles foram atacados por Hitler, por isso eles foram atacados em 1800, por isso eles foram atacados em 1900, em 1700. Eles foram, eu os ataquei. O seu castigo tem sido duro, porque os seus pecados são muitos e as suas maldades são grandes. Deus está falando com Israel. Não se queixem mais por causa dos seus sofrimentos, pois eles não têm cura. Eu os castiguei assim porque os seus pecados são muitos e as suas maldades são grandes. 16. Mas agora todos os que destruíram Israel, todas as nações que estão implicando com Israel, serão destruídas, e todos os seus inimigos serão levados como prisioneiro. Todos os que perseguiram serão perseguidos, todos os que assaltaram serão assaltados. Os seus inimigos dizem: Sião é desprezada, ninguém se importa com ela, mas eu lhes darei saúde novamente, curarei as suas feridas. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor diz: eu trarei os descendentes de Jacó de volta para a sua terra e terei misericórdia da sua família. Jerusalém será construída de novo e no seu palácio morará gente outra vez. As pessoas que vivem ali cantarão louvores e darão gritos de alegria. Farei com que cresçam em números e sejam tratados com respeito. Agora o verso 23 e 24 de Jeremias 30. A ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte que explodirá em cima da cabeça dos maus. Lembra que eu falei que ainda não soltou os ventos? E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. Ele vai levar a história até o final. No futuro, olha que Deus fala para Jeremias falar a Israel. No futuro, Jeremias, o seu povo compreenderá isso muito bem. No final, tem algumas traduções que diz, no final, o povo vai compreender isso muito bem. É isso que o Rabino está falando. No verso 31, ele diz, o Senhor diz, está chegando o tempo em que eu farei o Deus, que eu serei o Deus de todas as tribos de Israel, e elas serão meu povo. No deserto tive pena daqueles que haviam esmagado da morte, quando o povo de Israel procurava descanso. Eu vim de longe, apareci a eles, povo de Israel, eu sempre os amei e continuarei a mostrar o meu amor por vocês eterno. Israel não é destruído, é possessão eterna do divino. Eu construirei de novo a nação. Mais uma vez vocês pegarão os seus tamborins e dançarão de alegria. Isso não aconteceu ainda. Desde a Babilônia, Israel não voltou a ser livre. Está sempre sendo subjugada até o dia de hoje. Mas Deus promete que isso vai acontecer. Mais uma vez vocês plantarão uva e os montes de Samaria, e quando a plantação colherá as frutas. Está chegando o tempo em que os vigias gritarão nas montanhas de Efraim. Efraim é o nome que o filho de José, ele herdou essa possessão de ser chamado, porque foi colocado como primogênito. Venham, vamos subir até o monte Sião. Está o Senhor nosso Deus. Isso vai acontecer no milênio. O Senhor diz, cantem de alegria por causa de Israel, a maior das nações. Cantem este hino de louvor. O Senhor salvou o seu povo. Ele os livrou, o resto de Israel e seu povo. Tem uma promessa para Israel. Agora nós vamos ver no capítulo 13. Pode passar. Está aí no capítulo 13, que vem subindo do mar um grande monstro, subindo do meio das multidões. É um sistema político-econômico que dará poder a homens com força de religião. Meu irmão, esse sistema não é outro, a não ser o que os homens estão
se reunindo para ter. Quando um sistema diz o que todas as nações têm que fazer nas suas escolas, ele quer dizer o seguinte: eu estou doutrinando as crianças para quando, daqui a 20 anos, serão crianças doutrinadas igualmente em todo o mundo. Isso ele está dizendo o seguinte: eu estou preparando uma cama para um governo único. Não precisa ser doutor para entender isso. Está claro, está subentendido. Tá certo? Então, quem são esse monstro que João viu? João viu cabeça de leão. Cabeça de leão, a Babilônia. Aquelas mesmas ideias satânicas de revolução contra Deus, que traz as ideias do anticristo, tudo que é contra Deus. Ele traz as patas de urso. Quem são as patas de urso? Os medo-persas. É um grande exército que está se formando no mundo inteiro, que diz que vai esmagar os infiéis. Presta atenção. Eu não preciso falar o nome aqui da fera, vocês sabem quem são. Esses de pata de urso, que deem abraço de urso, que querem dizer que estão amando a Deus e não estão. Eles estão trazendo o mal. É Medo-Persa. Quem são o Medo-Persa? É o Irã. E o que o Irã, por onde o Irã é regido? É pela Sharia. É o mesmo que tem regido muitos bairros e cidades da França, que estão impedindo o cristianismo de aparecer na França. Então, meus irmãos, o cenário está aí, eu não estou inventando, não é política que eu estou falando, nem de religião, eu estou mostrando o cenário que está aparecendo justamente como é dito em Apocalipse. O ventre é de... Quer falar? Só que eu não estou ouvindo vocês. Pode falar, os irmãos vão ouvir. O governo da França já liberou a sexta-feira para a oração deles, do Irã, dos muçulmanos, enquanto as igrejas cristãs estão sendo queimadas e o governo nada faz. Isso é uma coisa... Perfeito, perfeito. Então, o que... nem o próprio... O pastor perfeito, Roseli. Então, o que... Eu ouvi alguma coisa. Então, o que mostra isso? As igrejas estão sendo queimadas, estão sendo impedidas de agir porque é religião, tem que ser Estado laico. No entanto, na hora, 5 horas da tarde, todo mundo bota o seu tapetinho, o trânsito é desviado para poder ser feitas as orações. Para você ver como é o império que está sendo formado no mundo inteiro. Pode falar, pastor. Irmã Helenita, eu quero só fazer um posicionamento a respeito do vídeo que a irmã me pediu para colocar em defesa da irmã, tá? Justamente porque a irmã está estudando um livro que a irmã, desde o início, a irmã mencionou sobre o tema que seria focado, o que há de vir, o que há, o que há e o que é... Não, peraí, vamos lá. O que é, o que há, o que virá. Né? São 3 posicionamentos. Então, a irmã está trazendo todo o contexto político, religioso, social, político dessa questão, justamente para alertar a igreja, porque a irmã está estudando sobre a igreja, a irmã é estudiosa sobre a igreja. A irmã não está fazendo defesa de nada, ela está orientando o grupo justamente a entender como é que funciona o passado, o presente e o futuro. Então, eu entendo muito bem a sua posição, por isso eu me guardei por esse momento em relação ao vídeo, porque a grande estratégia do diabo é lançar uma verdade e tornar ela em mentira, criar um fake news em cima dela, para que as pessoas não acreditem. Então, a gente vê o conluio da própria ONU, que tem um discurso ideológico, ou seja, uma agenda identitária para poder introduzir as nações para que o sistema comunista ele domine. Por isso, a China hoje tem uma grande influência dentro dela. Então, eu acho muito relevante a irmã fazer essas colocações com segurança. De fato, aquele vídeo da irmã, a irmã tem razão, o Rabino realmente ele faz um posicionamento, mas a grande questão é que nós temos hoje dentro das igrejas um lado ideológico que defende a ideologia esquerdista, e aí acaba falando que isso é fake news, justamente para desmentir verdades que estão sendo faladas. Então, meu irmão... Porque o que está em questão aí,
O que está em questão é como o mundo está se desenhando e o cenário dele, para que esse momento aconteça. A irmã tem obrigação Eles de têm nos interesse. orientar sobre isso. A irmã não está Ei, fazendo pastor Nelson. defesa. Pois não. Pastor Nelson, Pode falar. eles têm interesse que isso chegue até o mundo todo como fake news para que a gente não abra o nosso entendimento para saber o que está acontecendo, não é? Verdade, Por isso verdade. que eles falam que é fake news. Então, vamos passar o slide aí? Então, esse assunto, eu quero agradecer, ficou claro aí para a gente, que a ideia é essa, acordar a igreja. Vocês estão ouvindo, né? Ok. Agora, eu quero que vocês olhem o que diz em Apocalipse 17, de 9 a 11. 5 já caíram. Quem já caiu? O Egito, a Síria, a Babilônia, a Medo-Persa, a Grécia, Roma. A Grécia. Um ainda existe no tempo de João, Roma. Um outro há de vir. Se eu vou pela essa mesma lógica, quem veio depois de Roma? Os turco-otomanos, em 1456. O Império Turco-Otomano que se lançou e deu grande força ao Islã e trouxe a Sharia que hoje está regendo vários países. Olha o que diz dos turco-otomanos. O outro ainda não surgiu, mas quando surgir, ele está falando isso no tempo de João, deverá permanecer durante pouco tempo. Depois, um sistema com a força de todos os poderes. Por quê? É o que está no capítulo 13, que nós vimos sair do mar, esse grande monstro. A besta que era e agora não é. E o 8º rei é um dos 7 e caminha para a perdição. Ou seja, esse 1 dos 7, ele reúne esses 7. Ele vai reunir o dos 7. É isso que eu quero que os irmãos entendam, porque o ventre é de leopardo. Porque o ventre de leopardo, ele traz a Grécia. A filosofia humana vem trazido, por isso que é um dos 7. Essa filosofia humana, de que quer o bem para todos, de que quer só pensar nas coisas boas para todos. O tempo já foi, né? O tempo é mal com a gente. 10h15. Ainda tem minutos. 5 minutos. Até 10h20. Até 10h20. Então olha só. Então, olha só, percebam que o ventre é de leopardo, é a Grécia trazendo a filosofia, nascida no coração da humanidade, lá na Babilônia, lá na Torre de Babel, para poder convencer a humanidade. O anticristo, ele vem falando, lembra do chifre pequeno? Ele vem falando blasfêmia contra Deus, ou seja, vem com filosofia, como a Roseli falou no início, trazendo coisa que as pessoas querem ouvir, trazendo visões que vai ficar bem com todo mundo. A pessoa quer prostituir, a pessoa quer usar da lascívia, a pessoa quer roubar, e ela quer ao mesmo tempo que diga para ela que ela vai para o céu, que ela vai ter uma eternidade. Então, o que acontece? Ele virá com esse discurso. Mas, por isso estão as coligações. Pode passar. Aí estão as coligações, que vão iludir Israel no primeiro momento, que Israel vai acabar colidindo com eles também. Mas essas coligações têm o objetivo de trazer do meio deles, nações, línguas e povos, um homem que poderá personificar todo o mal, quando Deus tirar o que o detém. Ele só vai agir quando Deus tirar o que o detém. Pode passar aí o slide. Então, eu trouxe o mapa para que os irmãos entendam. Há um movimento ao redor de Israel para trazer todo essa ação. E a igreja tem que ficar atenta, porque o nosso tempo, cada vez mais nessa terra, está chegando ao fim. Porque Deus vai precisar, para o mal agir, o Espírito, ele tem que dar oportunidade, porque não tem como
as trevas dominar se tem luz? Quem vai imperar é a luz. Para que a luz possa ir, para que as trevas possam imperar, a luz tem que ser retirada. E a Bíblia diz que a igreja é essa luz. Tem um quadro depois daqui que eu faço uma comparação entre o anticristo, de acordo com os textos, e o Cristo e anticristo. Depois, você pode voltar na filmagem e olhar. Quem quiser esse slide, eu mando sempre para o pastor Nelson, para a irmã que está projetando, para o Wagner e para a outra irmã também. Então, pode pedir para que eles mandem para você, para o seu e-mail. Você vai ter esses slides. E quem não quiser, depois escute novamente a aula por meio de acessar a página da igreja, da IBL. Então, nós temos aí, pode passar o mapa, nós temos aí uma informação importante que eu quero encerrar com essa informação, muito importante. Meu irmão, a gente tem que ficar atenta, porque o cenário está aí, ó. Nós temos Medina e nós temos Meca. Qual é a finalidade de Meca? Em que vocês sabem que no Alcorão diz que todos, ou não só no Alcorão, mas pela Sunna. O que é a Sunna? A Sunna são as tradições, coisas que não estão no Alcorão, mas que está escrito na Sunna. E os xiitas creem só no Alcorão. Já os sunitas, eles creem no Alcorão e na Sunna. Eles dizem que eles têm que ir pelo menos uma vez a Meca. Para quê? Pode passar o slide. Para colocar a mão nessa pedra que parece, tá vendo? Eu fiz aqui um slide, parece até um navio. Mas tem uma portinha aqui no final, não sei se os irmãos podem ver, que eu mostrei aqui, botei uma linha branca. Tem uma portinha aqui, é onde fica essa pedra aqui, a direção dessa pedra que está em cima aí. Eles têm que passar, por isso que eles fazem um movimento circular. Eles têm que passar e meter a mão nessa pedra, porque eles dizem que essa pedra caiu do céu. É a mesma profecia de Diana. É uma pedra sagrada que vem fortalecer tudo que Maomé disse. E que tudo que o Maomé afirmou está regido nessa pedra sagrada. Eles dizem que adora só a Deus, mas acaba venerando essa pedra. Como em Efésio eles fazem no templo de Diana. Era apenas um granito que caiu do céu e eles faziam adoração àquele granito. Então, percebam como que é interessante. Olha, capítulo 17, 15 diz assim: e falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está assentada, são povo, multidões e nações e língua. Vejam como eles começam a fazer um movimento circular. Olha como que parece um monte de água se movimentando. É verdade ou não é? A irmã Marilene também tem os slides aí, tá certo? Que você pode pedir a ela. Então, o que a Bíblia está dizendo? Essa prostituta, não só você vai ver na Itália, no Vaticano, porque estão se prostituindo, adorando outros deuses, tudo que bota no lugar de Deus é prostituição, mas também quando essas pessoas adoram essas pedras. Isso para eles são importantes. Então, eu vou encerrar com esses slides final que diz assim, Daniel 11, presta atenção. Em seu lugar se levantou quem fará passar um encarregado por glória do reino, mas um poucos dias será quebrado, e isso sem ira e sem batalha. Depois, verso 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, o qual não tinha dado a dignidade real, mas ele virá caladamente, tomará o reino com engano, por isso que quer enganar a igreja. E com os braços de uma inundação, olha, inundação, igual o mar,
Presta atenção. Lembra dos braços? Quem é o urso? Ele tinha pata de urso. Presta atenção nos detalhes que a Bíblia diz para a gente. E com os braços de uma imundação serão varridos de diante dele e serão quebrantados como também o príncipe da aliança. É um homem do mal que vai fazer aliança e vai querer ser adorado como Deus. E depois do concerto com ele, usará de engano e subirá e se tornará forte com pouca gente. Com pouca gente. Por quê? Porque algumas nações não vão seguir o anticristo. Israel não vai seguir o anticristo. A igreja que ficar, infelizmente, não for arrebatada, não vai seguir o anticristo. Aqueles que ficarem vão cair a ficha. E a igreja subiu, eu fiquei, e agora? Ela não vai querer adorar o anticristo, botar a marca, ela então será, vai ser morta, porque como é que ela vai viver neste mundo aqui? E olha o 24 que diz, o anticristo, está falando do homem mau, e virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, Daniel 11, 24, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais dos seus pais, e repartirá com eles as presas, os despojos, os bens, e formará os seus projetos contra a fortaleza, mas por certo tempo. Quem é a fortaleza? Israel vai ser a fortaleza. Aqueles que vão resistir. Israel, que nesse tempo tem aceitado Jesus, os messiânicos, eles terão subido com a igreja. O que eu estou falando de Israel aqui é a nação, etnia, a nação que vai estar existindo. Agora, olha que curiosidade que eu trouxe para os irmãos. Em 2 minutos eu vou mostrar. Pode passar. Olha que curiosidade. No original, fértil da província. Olha o que significa em Daniel 11, 24. Fértil, em português, significa mais gorduroso. Gordura. O que é gorduroso, senão o petróleo? Presta atenção nos detalhes. Fértil, lugares mais fértil. Onde tem os lugares mais fértil? Província ou Medina. Província significa Medina. É coincidência que aquela cidade se chama Medina, meu irmão? É Deus mostrando os detalhes para nós. Ele diz aqui, ó, normalmente no centro das medinas ou província existe uma praça principal, da qual saem várias avenidas principais que levam para o interior das muralhas. Há uma resistência contra o anticristo. Vai haver uma resistência. Mas o anticristo vai tomar e vai fazer guerra contra o Egito, por isso que eu sei que vem lá de cima de Seleucida, vai fazer guerra contra o Egito para tomar o canal de Suez, para tomar os lugares férteis da terra. Onde são os lugares férteis? Pode passar o slide, que você vai ver. Tem um lugar na terra em que eles fazem avião de ouro. Eles andam de carro de ouro. Já ouviu falar nisso? Tem uns que fazem coleção de tanto dinheiro que tem. O que esse homem vai fazer? Ele vai fazer o que nunca fizeram seus pais. Ele vai repartir com os pobres. Ele vai fazer hospitais. Ele vai cuidar dos pobres. Ele vai repartir as presas e os despojos e os bens. Por isso que ele vai ser amado. Você acha que alguém vai pensar que ele é o anticristo? Vai pensar que é o próprio Deus na terra. Porque tudo o que os seus pais hoje não fazem, ele fará. E ele vai transformar o mundo que acreditar nele. Quem não acreditar nele, ele vai matar. Mas que ele vai perseguir, como vai perseguir Israel. Ele vai trazer uma novidade. Olha o próximo slide. Então tornará para a sua terra com muitos bens, e o seu coração será contra a santa aliança, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra, no tempo determinado. Por quê? Porque ele vem daquela região ali, de Seleucida.
Foi isso que Daniel mostrou para a gente. E tornará em vir em direção do sul, contra o Egito. Mas não será na última vez como foi da primeira. Porque virão contra ele navios. Vai ter resistência. E lhes causarão tristeza. E lhe voltará e lhe indignará contra a santa aliança. E fará o que lhe aprouver. E voltará e atenderá contra os que tiverem abandonado a santa aliança. Ele vai proteger os que abandonarem a santa aliança, mas ele vai destruir os demais. Por isso, atente, meu irmão, porque ele vem com grande engano. Ele vai trazer para o mundo uma aliança de paz como nunca viste antes. Uma vida de abundância como nunca viu antes. Leia com detalhe, porque está tudo na Bíblia. E aí eu trouxe alguns versículos para você, para encerrar, que já estourou meu tempo. Pode passar. O início do sistema e a natureza maligna do sistema. João 3,10. Nisso são manifestos o Filho de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não praticar a justiça, não amar o seu irmão, não é de Deus. João 3,12. Não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. E por que causa o matou? Porque as suas obras eram más e os seus irmãos e do seu irmão justa. Pode passar? Outro verso. O início do sistema e a natureza maligna. 7 anos foi passado do juízo por motivo de orgulho e arrogância de Nabucodonosor, não reconhecendo quem era Deus. Está profetizado em Apocalipse, 1260 dias. São 7 anos de malignidade contra a humanidade que não reconhece quem é Deus. E esta sentença por decreto de vigias, e esta é a ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e dar a quem quer e até aos mais humildes homens constituídos sobre a terra. Aqui está a ideia central de Daniel. O Altíssimo tem poder sobre o reino dos homens. E por Amém. final aí, os últimos textos, para que você entenda. João 2,11. É chegado o momento. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todas as religiões, todos os discursos que negar a igreja, quem é o Filho, fique atento, porque esse vem do demônio. Filhinhos, já é a última hora. E como viste, quem vem o anticristo também agora, muitos anticristos têm surgido ao longo da história, pelo que conhecemos que é a última hora. E todo espírito que não confessa que Jesus procede de Deus, pelo contrário, este é o espírito do anticristo, o respeito do qual tendes ouvido que vem pressentemente já está no mundo. Ele já está no mundo desde da rebelião de Nimrod. E aí nós temos o próximo slide. Me dê só esse tempo para eu concluir. Meu irmão, botei até o pastor Eliezer aí. Eu vou falar mais depois sobre esse texto no próximo slide. No capítulo 14, Deus mostra que há uma sequência de mensagem. Antes que uma termine, a outra já começa. Numa sequência de mensagem, avisando. Então, eu tenho aí, primeiro, a primeira sequência, desculpa, eu passei direto. A primeira sequência, tinha uma foice aguda. Por quê? Meu irmão, você vai ver. Antes de começar esse mal, aqui o autor, eu vou divergir dele, ele diz que é a segunda vinda. Não é a segunda vinda. Eu tenho certeza. Por quê? Porque Paulo fala que nós vamos encontrar com Cristo nos ares. Aqui é a igreja.
Ele tem uma foice porque ele vem cortar o trigo. Ele vai separar o joio. É nesse momento, antes que o mal vai tirar a luz deste mundo para que as trevas dominem. E quem são os anjos que têm anunciado isso ao longo da história? São pessoas que pregam o evangelho nos séculos passados, desde o primeiro século até o nosso dia de hoje. Eu botei o pastor Eliezer. Tem o pastor aí, J.I. Park, perto do pastor Eliezer, o pastor Billy Graham. Gente, eu gosto dos dizeres de J.I. Park. Você leia esse teólogo da meada do século XX, ele tem uma clareza de entendimento que eu nunca vi antes. Escutem as modernidades teológicas, porque Deus tem levantado os homens no nosso tempo para abrir os nossos olhos, porque nós somos a geração escatom dos últimos tempos. E aqui tem, lança a sua foice e cega, ou seja, corta, separa o joio do trigo. Aqui há o momento da subida da igreja. Aqui há um momento secreto em que Deus vai tirar a igreja. Tanto é que os próximos textos você vai ver. Vai falar apenas de Israel. A igreja aqui está separada. Ele está mostrando a João que há um arrebatamento, há uma separação. Como é que eu sei disso? Pode passar o próximo slide. Porque no capítulo 14, de 14 a 20, ele vai dizer que caiu a grande Babilônia. E essa Babilônia só vai cair depois que os santos serão tirados. Porque Deus vai trazer juízo por 7 anos sobre esta terra. Isso aí nos remete a Daniel 4, que diz assim, corta a árvore, mas mantém as raízes, porque ela vai surgir de novo como uma ação maligna sobre a terra. Tinha o evangelho eterno. Meus irmãos, a Bíblia pega para nós eternamente esse evangelho. Ele não muda, porque o homem pecou, está nos seus delitos e pecados, precisa aceitar Jesus como seu Salvador, para que tenha vida e vida eterna com Cristo. Por final, João é levado de novo ao culto no céu. Esse momento, gente, que veio agora o slide para nós, volta aí um slide, esse momento vai ser um momento de grande gozo. Gente, quanto terremoto vai acontecer? É anjo por todo lado levando a galera, levando os corpos dos que já morreram, levando a turma viva, seus corpos sendo glorificados para encontrar com o Senhor nos ares. Ah, Lenita, isso vai durar muito tempo? Isso vai ser como piscar de olhos. Paulo ensina a gente em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Depois, por que eu falo isso? Porque no capítulo 19 de Apocalipse tem uma segunda vinda. E aí diz que vem uma multidão voando em cavalos com asas. Você já andou de cavalo de voador? Você vai andar. Nós vamos voltar com Cristo para o final. Então, agora sim, é a segunda vinda aos olhos de todos. Todos os olhos verão de norte a sul. Se você quiser concordar comigo, bem. Se quiser concordar com o autor, concorde. Mas você tire o seu próprio entendimento pela palavra. Leia o capítulo 14, que você vai ver essa ascensão. Houve silêncio no céu no capítulo 15. A igreja foi tirada, levada. No capítulo 19, a igreja volta com o Senhor Jesus para dar um fim ao anticristo e toda a sua mazela. Meu irmão, esses assuntos são bonitos demais. Os irmãos me perdoam porque eu passo da hora, mas a igreja tem que ficar alerta, preparada. Não se engane com aquele discurso do início, foi importante. Volta a congregar, porque você, sem estar unido com seu irmão, você é corpo, você é membro espalhado, não é corpo. Você precisa estar sobre a rege, como missão para o mundo. Perceba bem, como missão para o mundo. Você precisa estar sobre a rege da cabeça que é Cristo. Somente a igreja tem a verdade.
porque ela tem a mente de Cristo. O mundo não a Amém. entende, porque não tem a mente de Cristo. Que Deus nos abençoe e Amém. tire de Glória- nós toda palavra que não foi do coração de Deus, que guarde no seu coração somente o que veio do trono dele, tire de nós o espírito de engano, consolide em nós a verdade revelada pela sua palavra, em nome de Jesus.